E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Em Conserva, mais um episódio da sua dose semanal de politicamente incorreto. Eu sou o Giovanni. Oi, pessoal, eu sou a Nayara. Essa dose semanal tá mais pra dose anual, né? Porque tá difícil. Mas agora a gente vai tentar manter um fluxo certinho aí. Então, gente, o assunto de hoje vai ser sobre homeschooling. Puxa a vinheta. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial aqui, a Georgia. Ela que é ativista do homeschooling e advogada. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, Giovanni. Boa noite, Nayara. Muito obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz e satisfeita de estar aqui com vocês nesse programa anual, praticamente, né? E falando sobre um tema que eu sou apaixonada, que realmente me comove, né? Eu acho que eu colocaria ativista e advogada em segundo lugar, mas... Quer dizer, é um tema que está tão em alta no debate público que está gerando hoje... tanto pano para manga, né? Com certeza. E a gente tá, eu pelo menos eu vejo bastante murmúrio, tanto dos dois lados, e defendendo um certo homeschooling que é uma visão idealizada ou simplesmente desinformação. Então, para a gente começar, acho que não tem uma pergunta melhor do que... Jorge, o que é exatamente homeschooling? Na verdade, o homeschooling, educação domiciliar, né? Vamos usar os termos brasileiros, né? Nada mais é do que um método de ensino, né? Existe o modelo escolarizado, né? Que é o modelo que hoje se entende por modelo padrão, e existe a educação domiciliar. São distintas, cada uma nas suas especificidades. A gente pode dizer, então, que eles se complementam entre si? Na verdade, não. A educação domiciliar, existem vários segmentos dentro da educação domiciliar para apoiar quem vai ser educado, né, para atingir aquele grau de instrução. No modelo escolarizado, nós temos só o modelo escolarizado. O modelo escolarizado é aquele modelo mais militarizado, que existe a formalidade das provas. Tanto é que qualquer colégio, qualquer escola que aplica o modelo escolarizado, eles têm um padrão. Nós frequentamos as aulas, nós respeitamos a faixa etária e nós respeitamos o certo método, né? Na educação domiciliar, não. Na educação domiciliar, não. Nós temos vários métodos dentro da educação domiciliar que se aplicam cada uma às suas crianças, né? Por exemplo, nós temos aqui o Classical Conversation, temos o método Ai, me esqueci o nome agora, mas é Mason. Eu não sou muito da questão pedagógica, né? Eu só escuto as famílias falando, né? Eu sou mais da questão jurídica. Mas existem vários métodos, em resumo, né? Existem vários métodos dentro da educação domiciliar para atingir o nível acadêmico que a criança necessita, criança e adolescente. Uma coisa mais personalizada, né? Vai dar dificuldade de cada um, eu acredito, né? Com certeza. E eu ouço muita gente, o pessoal que é contra o homeschooling, né? Eu ouço bastante eles falando assim, aquela falácia de porque isso aumenta a violência doméstica contra a criança. Aí eu queria que tu discursasse um pouquinho sobre isso pra gente. Na verdade, assim, a criança, ela também é suscetível à violência dentro da escola, né? Nós vemos campanhas massivas contra o bullying, nós vemos, né, nas mídias, em geral, crianças sofrerem terem acesso à pornografia, terem acesso a drogas, terem acesso a situações muito mais deploráveis do que as crianças que são educadas em casa, né? Essa falácia de que a criança é educada em casa para o pai, que é um absurdo, né? O pai que se dedica à educação domiciliar, ele não vê isso como uma fonte de atingir aquela criança, ele vê isso como para beneficiar aquela criança. Exatamente. Porque não é fácil. Na verdade, eu não sou uma educadora, né? Já deixo claro, eu não sou mãe e não sou educadora, eu sou somente advogada. Mas, ao longo da minha carreira, observei de perto essas famílias e vejo o sacrifício que elas passam para entregar o melhor método pedagógico para as crianças e adolescentes. Seria muito mais fácil largar na escola. Com certeza. E isso não impediria o pai também de uma certa maneira, agredir ou violar os direitos dessa criança, mesmo ela frequentando a escola. Não é uma desculpa. Não é uma forma de isolar a criança, digamos assim. Como eles muito falam da socialização, criança que é educada em casa não se socializa, muito pelo contrário. As crianças que são educadas em casa, elas socializam dentro do grupo delas. Existia muitos grupos, né, fortalecidos de mães, de famílias educadoras, em que as crianças socializam entre si.
Muito mais do que na escola, né? Na escola, você, às vezes, está inserido dentro de uma sala de aula e você não socializa, no máximo com uma ou duas crianças. Não pode conversar, não pode fazer nada. Não, o método escolarizado é um método militarizado, né? Você fica naquela posição de fileira, prestando atenção o professor, ele não é um mentor, né? Ele é uma autoridade. Então, ele é o único que fala e é o único que pode ministrar. Não é uma crítica, claro, cada um, às vezes o método escolarizado funciona para algumas pessoas, né? Eu fui educada exclusivamente no método escolarizado. Funcionou para mim, mas pode não funcionar para outras crianças, né? O que a gente busca como apoiador da causa das famílias educadoras é permitir que elas possam legalmente exercer esse direito natural, que é de ter a liberdade de educar seus filhos conforme as suas convicções morais, políticas, religiosas, né? E isso assim, e o que o Estado impede hoje, atualmente, né? Hoje o Estado impede essas famílias de educar. Isso E aí, Desculpa, pode falar. E aí, entrando bem na tua área, né, quando surgiu, quando explodiu, digamos assim, o homeschooling, né, a educação domiciliar, e todo mundo só falava isso, obviamente, teve erros de todos os lados, né? Mas algo que se falava e que geralmente não fica tão claro é que a impressão de que algumas pessoas que são contra homeschooling são favoráveis, elas falam que o pai poder estar o filho em casa é quase um presente que o Estado dá. Não, o Estado é bonzinho e eu estou deixando você educar o seu filho em casa. Então, eu queria saber, é um presente do Estado ou os pais têm esse direito de educar os seus filhos em casa, de optarem pela educação domiciliar? Na verdade, o pai e a mãe, eles estão na Constituição, nos tratados de direito internacional, em que o país é signatário, acima do Estado, sempre quando se trata de educação. É um absurdo a gente não ter uma regulamentação de educação domiciliar, ou o Estado perseguir essas famílias, porque se você olhar na Constituição, se você olhar nos tratados de direitos internacionais, de direitos humanos, a família sempre está, a família é o principal, a família e o Estado, eles trabalham em conjunto. Mas o que se vê hoje no judiciário é que o Estado, ele quer tomar as crianças para si. Eu ouvi muito disso nos processos em que eu atuei, em que o Ministério Público, na figura do promotor de justiça, menciona que o Estado tem que resguardar os interesses da criança acima dos pais, do que é uma inverdade. Exceto, é claro, se a criança está sofrendo algum tipo de agressão, a sua integridade física, o Estado deve tutelar. Assim como o Estado tutela quando um adulto, um idoso, ou uma mulher, né, ela sofre alguma agressão, o Estado vai lá e tutela. Mas como não é o caso aqui, o Estado está querendo transpor o direito natural dos pais de educar os seus filhos. Porque cabe aos pais, sim, até os pais optantes pelo modelo escolarizado, cuidar da educação dos seus filhos. Vamos puxar um pouco para o início da humanidade, né? Quem é que era responsável por passar os valores para as crianças e adolescentes? Eram os anciãos, eram os pais. Então, quem vinha antes ensinava os mais novos. E assim sempre foi. A humanidade se desenvolveu e a civilização se desenvolveu por essa maneira. Então, o que o Estado hoje vem fazendo, vou falar do Brasil, né? Porque ou tem outros países que já regulamentaram, mas o que o Brasil vem fazendo com essas famílias é criminoso. Vem impedindo essas famílias de exercer o seu direito natural de aplicar o método pedagógico que eles entendem necessário. Ninguém melhor do que o pai e a mamãe sabe o que é importante para uma criança. Eu vejo muito essa questão de, mas o pai não é formado em pedagogia. Mas a mãe não é professora, vai ensinar física como? Por exemplo, eu não seria capaz de ensinar física para o meu filho, mas eu sei que ele precisa aprender física. Se eu posso possibilitar isso por meio de mentor, por meio de uma escola complementar, né, as Umbrellas School, né, que são, depois eu posso mencionar esse assunto, mas no âmbito pedagógico, então elas dão esse amparo para as famílias, isso em âmbito internacional. Se eu posso fazer isso, por que o Estado não me possibilita? Por que o Estado viola o meu direito natural de educar as minhas crianças conforme o meu entendimento? E os meus valores, né? E os valores, com certeza. Isso é defendido na Constituição, é defendido nos tratados de direitos humanos e que o Brasil é signatário. Então, o que a gente vê é uma grave violação desses tratados e uma grave violação às famílias que hoje sofrem perseguição do Estado. Eu chamo perseguição porque eles realmente ignoram, apesar de não haver regulamentação, o que a gente sabe, quem é jurista, né, sabe que não havendo proibição
existe a permissão, né? Sim. De uma maneira mais, assim, digamos, mais didática. Se não há proibição, há permissão. Eu lembro que recentemente foi aprovado o homeschooling aqui em Santa Catarina, né? Aí tá Foi. realmente aprovado, tá, tipo, liberado, assim, por exemplo, se eu tiver um filho e eu quiser fazer ele, se eu quiser fazer a educação dele só por homeschooling, eu posso? Ou tenho que entrar com alguma papelada, alguma coisa assim? Como é que tá isso pra nós? Então, infelizmente, aqui nós tivemos um projeto de lei do deputado Bruno Souza, que foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Eu Justiça. não sabia. O Ministério Público entrou com ação, querendo que fosse considerado inconstitucional, ação de direito de inconstitucionalidade em relação a esse projeto de lei. O Tribunal de Justiça acolheu e ainda está em grau de recurso. É muito provável que, a depender da situação do projeto de lei nacional, que está lá no Senado agora, passadas as eleições, não sabemos ainda como vai ser, pode ser que passe o projeto em âmbito nacional antes do Tribunal de Justiça decidir se realmente é inconstitucional ou não o projeto de lei que foi aprovado aqui em Santa Catarina. No Distrito Federal também tivemos projeto de lei, que também foi considerado inconstitucional, já teve resultado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e ele possivelmente não vai aguardar o projeto de lei federal, e assim os municípios e os estados vão regular. Entendi. Porque assim, o STF, quando julgou o tema, né, Sempre tem o dedo da STF no meio, né? ele deixou bem claro que haveria necessidade de regulamentação a nível federal. Claro que nada impede que os municípios e os estados regulem sobre a educação. A Constituição permite que a municipalidade e o estado regulem sobre a educação e sobre outras temáticas. Só que, obviamente, em relação à polêmica envolvendo a educação domiciliar, os estados e os municípios não abraçaram essa causa, digamos assim. Entendi. Então, na medida que foram aprovados em alguns estados e alguns municípios, o Ministério Público ia lá e infelizmente, a lei era revogada. E continuamos na luta. Na verdade, vamos ter que aguardar. Não sabemos o resultado de como vai ficar as eleições agora desse ano, mas nós temos que aguardar o projeto de lei a nível federal, porque enquanto não houver aprovação do projeto de lei, nós vamos ter, né, reiteradas perseguições. Eu tenho algumas ressalvas ao projeto de lei que está sendo aprovado atualmente, porque ele aprova um modelo que não é um modelo praticado pelas famílias educadoras, que o modelo praticado hoje pela totalidade das famílias é um modelo que o STF não concorda. O STF diz que o homeschooling tem que ser aprovado, é o modelo utilitarista, que eles chamam, né? É uma inovação jurídica trazida pelos nossos excelentes ministros, não existe em lugar nenhum do mundo, que é quando a família ela está associada a uma escola, ou seja, ela não é uma educação domiciliar, é uma educação à distância. Mas é necessário ter a aprovação desse projeto de lei para que as famílias que já sofrem, né, sanção administrativa ou perseguição no Poder Judiciário, elas possam ter os seus processos arquivados e na medida do andar da carruagem, a jurisprudência vai mudando esse conceito. A vivência vai mudando esse conceito também, né? Ai, gente, que complicado morar nesse país, né? Não é fácil. Não é fácil. Na verdade, nós temos uma legislação que é uma colcha de retalhos. Então, a gente se adapta. Na minha profissão, eu faço muito disso. Eu não sou advogada só de famílias educadoras, né? Então, assim, na minha profissão, às vezes, eu tenho que chegar para um cliente, eu tenho certeza que ele vai vencer ou perder. E, às vezes, ele ganha ou perde ao contrário do que eu pensei. Por quê? Porque a nossa legislação é inesperada. A gente tem juízes legislando, né? De fato, existe muito disso. A gente sabe que aquela situação é uma situação clara e evidente na legislação, mas a gente tem que ver quem é que vai julgar. Isso a gente fala muito isso na nossa profissão. Quem é que vai julgar? Porque, dependendo da pessoa, ela vai aplicar a medida que achar adequada, independente da legislação. Cada um interpreta da sua forma, né? Giovanni, tem alguma pergunta aí mais específica para fazer para Georgia? Tenho várias. Então, manda bala. Tem várias que eu sou um curioso. Ô, Georgia, então, assim, quando isso entrou, assim, no debate, todo mundo falava de ensino domiciliar, eu via um grupo que era contra
que eles falavam que isso era o resultado de uma onda de extrema-direita que estava dominando o país e tudo mais. E eu via uma galera que era a favor deles colocando como a ineficiência do método escolar, né, esse método militarista, como você colocou, né, e por isso as famílias queriam isso. Na tua visão, qual dos motivos você acha mais plausível que isso está tão em alta hoje em dia? Ou isso é uma onda que já ocorre nos Estados Unidos, em vários países da Europa, e agora está chegando ao Brasil? Eu tenho Como é um que tu enxerga? chute. Eu tenho um chute, mas eu vou deixar pra ela responder. Eu quero ver se é o meu chute ali. Na verdade, assim, nós temos milhares de famílias educadoras, né? Esse número dobrou depois da pandemia. Não existem números exatos porque as famílias elas não fazem um cadastro, elas não estão inseridas no sistema. A gente tira uma estimativa por famílias associadas, né? Mas há famílias que não são associadas. Nós temos a FESP, nós temos a NED, mas eu com certeza, na minha visão, né, explodiu com a pandemia. Por quê? Porque os pais puderam ver os seus filhos, o método que está aplicado aos seus filhos, em casa, na educação à distância. Eu tive famílias que vieram conversar comigo que ficaram horrorizadas com o que o filho estava estudando. E eles nunca tinham se atinado de prestar atenção no que a criança estava sendo ensinada. E realmente, há pais que trabalham, não dá para culpar. Tem pais que trabalham, tem mães que trabalham, que elas não conseguiam acompanhar. Na pandemia, essas famílias foram obrigadas a se inserir dentro da residência. Todo mundo ali juntinho. E as famílias observaram com mais cautela qual era o método aplicado, que não estava funcionando, o porquê que o filho tinha tanto atraso de desenvolvimento pedagógico, atraso na fala, atraso na escrita, de interpretação de texto. Eles começaram a culpar a escola, né? E aí muitas famílias optaram pela educação domiciliar. Algumas deu certo, outras não, outras voltaram ao modelo escolarizado. Mas foi uma enxurrada. É como eu digo, eu não sou crítica do modelo escolarizado, eu acho que ele funciona para algumas pessoas, né? Mas por que impossibilitar que as famílias educadoras tenham a possibilidade de ensinar o método que lhes aprouver, né? Exatamente. Então eu, na minha visão, né, uma opinião pessoal minha, realmente explodiu o número de famílias educadoras por causa da pandemia. Os pais começaram a prestar mais atenção e, na medida que prestaram atenção, viram algo que não satisfez as suas necessidades ali, viram que havia um defeito e culparam a escola. O meu chute era mais ou menos isso, só que um pouco mais focado naquilo que chamam de doutrinação, né? Porque eu lembro que até saíram alguns vídeos, né, de professores que os pais gravaram pelo computador, né? Professores falando de política, falando sobre ideologia de gênero, pra criancinha bem nova, assim, né? E, tipo, os pais não fariam ideia disso se eles não estivessem ali em casa vendo isso, né? Mas é uma complementação, Nayara, porque não só a questão da pedagógica que realmente abalou, mas muitos pais viram o que acontece nas escolas dentro da sua residência, viram ideologia de gênero, viram a doutrinação ideológica, viram acesso a determinados conteúdos que às vezes não gostariam de passar para a criança no momento, porque cada pai às vezes quer esperar um amadurecimento da criança para falar sobre questões de sexualidade, né? Eu tive casos de famílias que souberam que os filhos que estavam na pré-escola ali, entre a primeira série e a quarta série, já estavam tendo aulas sobre práticas sexuais dentro de uma escola particular. Eu orientei que procurasse a Secretaria de Educação, né? A gente seguiu todo o curso correto, identificasse qual foi a professora, o professor que tinha ministrado essa aula, e indiquei uma deputada para fazer a denúncia. Nós sabemos muito bem quem, e a família prosseguiu com a educação domiciliar, estão bem felizes. Né? Infelizmente... Eu ia comentar desse caso, até. Eu acho que é aquele que vazou o vídeo, né? Que até o professor foi demitido depois. É esse caso? Não é esse caso. Então já temos 2 casos. Não temos centenas, né? Os que estão mais, assim, em voga. Quando a gente descobre... Mas tem muitos que são... com certeza, Não é tudo que vem pra gente ver, né? Não, as cortinas fecham, eles têm muito acesso. As nossas crianças são um campo minado de... Na minha época também, quando eu tava no ensino médio, isso faz o quê? Uns
7 anos, não sei, eu sou de humanas, gente. Mas eu estudava num colégio particular católico e eu tinha um professor de geografia que ele era extremamente comunista, gente. Ele usava a boina do Che Guevara em homenagem e ele usava aula pra doutrinar todo mundo, assim, dentro de uma escola cristã, sabe? Então, Não, hoje não só aconteceu contigo, aconteceu comigo. Eu tive muito acesso ao marxismo, ao stalinismo, comecei a estudar feminismo no meu terceirão, né, na escola, uhum, mas não do lado da vertente contrária. Eu me descobri ali, né, antifeminista, conservadora, porque eu discordava daquela posição, mas eu aham. não sei, mas não por incentivo dos professores, não, muito pelo contrário, por desmotivação dos professores. Somos duas. Somos três. Até isso veio muito com aquele Pascal Bernardini, aquele pedagogo que escreveu o Maquiavel Pedagogo, um livro, uma Fantástico. carta fantástico. Assim. Ele Fantástico. fala, né, que a escola hoje é nada mais do que um propagador de conteúdo político, o doutrinador marxista, socialista, tudo mais, né? Eu não tô nesse clubinho porque eu ainda não li esse, mas eu li aquele Emburrecimento Então, Programado, que, gente, é maravilhoso. Aquele negócio que a Jorge... né? Hã? Do Taylor Gato? Eu acho que sim. É bom também. Aquele negócio que a Jorge falou ali sobre a escola ser um negócio engessado, o autor ele fala bastante nesse livro também. E, inclusive, ele é muito mais duro. Ele faz uma crítica bem forte assim, ao sistema escolar, porque ele é literalmente tipo: a criancinha vai lá, abre a cabeça pro professor enfiar tudo que tá ali dentro, fecha e vai embora. Aí ele não tem contato com outras experiências, ele só tem contato com pessoas da faixa etária dele, ele não tem autoridade para fazer as coisas que ele julga ser melhor, né? Na verdade, o nosso sistema, o sistema brasileiro, né? Não estou falando do sistema escolarizado, porque cada país se adapta, né? Esse livro é americano, mas eu achei o sistema bem parecido com o nosso, assim. Ele é voltado é bem militarizado mesmo. Nós temos aqui uma divisão de faixa etária. Mesmo que a criança ou adolescente ele progrida academicamente, ele não pode se inserir em uma outra série. Você tem que, digamos, emburrecer para poder acompanhar os seus colegas. Ele fala isso no livro. Eles não estimulam a criança e o adolescente a ser autodidata, muito ao contrário da educação domiciliar, que na verdade ela é centrada, né? Eu acredito que a única coisa que todos os métodos são comuns é que a criança e o adolescente ele tem que se desenvolver sozinho. Os pais dão um direcionamento, mas chega uma certa parte do percurso em que as crianças e os adolescentes, né? Eles têm que seguir o seu próprio rumo. Eles têm que desenvolver. Eu não sei como conjugar o verbo autodidata, mas ele tem que se desenvolver um cidadão, um indivíduo autodidata para poder prosseguir no conhecimento, buscar o conhecimento. Por isso que é um método que funciona para alguns, mas não funciona para outros. Eu acho que esse método até ele ajuda, né, a criança a desenvolver a criatividade e a buscar as respostas para suas dores, né? Buscar suas... Perdão, pode falar. Existem alguns métodos em que os pais aplicam que eu acho bem interessante. Eu esqueci porque essa questão da pedagogia não é comigo. Mas tem um método em que a criança e adolescente ela é inserida num contexto de desenvolvimento das suas habilidades. Por exemplo, a minha habilidade é comunicação. Não é leitura, só porque eu sou advogada, só sei ler, né? Leitura, na verdade, é uma parte do meu trabalho, mas a maior parte do meu trabalho é a comunicação. Então, a criança e a adolescente, ela desenvolve essa habilidade. Então, ela não vai aprender física, química, biologia, quer dizer, vai aprender para poder passar no vestibular no máximo, né? Mas o pai e a mãe vai conduzir essa criança para ampliar essa habilidade dela. Uma criança e adolescente tem habilidade com números. O pai vai tentar se dedicar que a criança desenvolva mais aquela habilidade do que outras. Vai ter um foco, né? Eu acho muito interessante esse método. E se Deus me permitir eu conseguir aplicar aos meus filhos, eu já estou meio que estudando sobre o tema. Ainda não sou mãe, não estou nem pretendendo, mas assim, um dia, quem sabe, eu conseguir aplicar esse método nos meus filhos é bem interessante para fins de conhecimento. Desenvolver as suas potências, né? Acho que a grande Exato. é essa, né? Que não é aproveitada. Tem uma mãe que eu sigo, é uma família italiana, e aí eu acompanho, às vezes, as atividades que ela faz com as crianças e tudo mais. Essa semana eu estava vendo, eu achei muito interessante, que ela ela tem 2 filhas, acho que uma de 5 e uma de 6 anos, e eles foram explorar o parque, a florestinha de casa,
E vamos bater fotos aqui, vocês acharem interessante. Se vocês verem, sei lá, uma amostra de uma folha, um graveto, um inseto, enfim, que vocês podem trazer, tragam. Aí eles cataram, enfim, algumas coisas ali em casa. Agora a gente vai pesquisar. E eles foram pesquisando, acho que era bióloga, acho que era a mulher, que é professora, se não me engano. E aí eles foram desenvolvendo, passando a tarde falando de biologia, falando de ecossistema, dessa ligação da natureza, enfim. E é muito diferente do método meio que engessado da escola, né? Uma tarde inteira falando sobre um assunto específico? Uhum. E É a gente, legal. não somente específico, mas foram divagando em cima daquilo. Sim, sobre biologia, no caso, né? Porque Sim. isso é uma das coisas que o Taylor fala no livro dele, né? Que é muito ruim esse método que tu usa, tipo assim, uma aula de português, uma aula de matemática, uma aula de geografia. Quando a coisa tá começando a andar, toca o sinal e tu para no meio. Aí todo o raciocínio se perde, né? E isso não é um modelo, é um modelo para ser padrão, para padronizar. Não é à toa. Ele não é para desenvolver academicamente nenhuma criança. É para criar para criar soldados, digamos assim, mais ou menos isso. Então você segue um padrão. Você coloca numa sala meninos e meninas que têm habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, vivências diferentes, você desrespeita totalmente isso para inserir nela somente as informações que você quer. E ela é obrigada a decorar. Na verdade, o método escolarizado nada mais é do que uma decoreba. Você decora o conteúdo, faz uma prova, passa na prova. Não importa se você desenvolveu uma habilidade ou algo novo, ou você vai inserir isso na sua vida. Eu, particularmente, não utilizo biologia, química e física para nada na minha vida. Nem eu. Mas respeito quem acha que é importante dentro da sua profissão. Então, o modelo escolarizado deveria respeitar, talvez, as peculiaridades, as especificidades das pessoas, né, das crianças e dos adolescentes. Mas, infelizmente, isso é uma situação que nunca vai ocorrer. Porque ele existe, porque ele tem uma finalidade. A finalidade é criar operários, né? E sempre acaba nivelando por baixo, né? Porque eu já ouvi dizer que existe, tipo, um sistema ali de... Como se as escolas ganhassem alguma recompensa ou ganhassem algum tipo de... algo negativo quando tem muita reprovação, né? E daí eles sempre tentam nivelar por baixo para que o maior número de crianças passe. Eu já ouvi falar isso, não lembro quem falou. Na verdade, a escola não reprova, né? Existe toda uma dinâmica para não reprovação. Ela não busca ensinar, educar, não é essa a finalidade da escola. A finalidade da escola, a criança está passar numa prova e sair dali e pular. E por mais que a criança não consiga se desenvolver no método do ensino, ele passa para frente igual. É muito raro hoje, eu acredito até, não cheguei a me aprofundar no tema, mas eu acho que nem é possível mais reprovar sem aplicação de provas, provas finais, né? Essa prova final é um absurdo, porque a criança, ela todo trimestre, ela aplica mais provas para tentar passar, força a criança a passar, e chega uma hora que o professor dá um trabalhinho, ou seja, a criança só tem que prossegue de série, não fica aqui. Porque a criança já aprendeu tudo que tinha que aprender naquela série. Ela vai ver toda aquela mesma matéria, mesma situação, com novos colegas. Então, é realmente maçante. E ela não vai progredir. Muito pelo contrário. Eu já fiquei em recuperação na escola. Eu não lembro que matéria que foi, mas... É que o meu problema é assim... Física, química e biologia, uma delas. Sabe que eu não lembro, mas eu acho que foi química. Mas meu problema é que eu gosto muito de focar nas coisas que eu gosto e eu... E o resto ignora? E daí a prova do final de ano foi... Gente, foi a prova mais fácil do ano inteiro. A prova que ia dizer se eu passei ou se eu reprovei, sabe? Foi a prova mais fácil do ano. Tipo, não faz sentido, né? Eu odiava biologia. Aí eu tenho colegião, né? Quem não conhece, é um colégio público aqui da região de Criciúma. E me formei no terceirão lá. E eu precisava de uns 2, 3 pontos para biologia. E aí eu resolvi fazer o seguinte, me associei ali à minha professora de biologia. E eles estavam em época de eleição, de direção e aí eu já tinha um engajamento político, mas era contrário ao pensamento dela, mas não importa, eu fui uma cara de pau, precisava de 2 pontos, e eu fui lá, abracei, nossa, eu vesti até a camisa do Lula, se ela me pedisse. 2 pontos, gente, para passar. Eu tinha feito vestibular para direito,
Eu, assim, se eu reprovar nessa matéria, ou se eu não conseguir apresentar a documentação a tempo, eu não vou conseguir fazer minha faculdade. Uhum. Então, abracei o capeta e vamos, né? Não quero nem saber. Quem nunca fazendo um vestibular, não deu uma militada lá na redação? Nossa, Uhum. não, meu Deus do céu, eu militei horrores na minha redação. Eu nem lembro o que eu fiz, mas olha, É tipo jornalismo, né? Tu não precisa ser inteligente, só tem que saber falar mas. é mais ou menos isso. Eu fiz 2 redações de Enem. A primeira eu reprovei, que eu fiz os direitos humanos. Era alguma coisa sobre direito do presidiário, alguma coisa assim. E o meu segundo Enem, aí eu fui pra valer, não, né? Captei a essência do negócio. Captou. Lula livre. Não, precisa escrever. Para que conferir redação? Para que conferir português, de ortografia, gramático, conjugação dos verbos, né, aplicação dos pronomes? É só de saber o que a pessoa está pensando ali e bola para frente. Esse soldadinho tá ok, esse soldadinho não tá ok. É isso aí. Como é que tá a educação domiciliar fora do Brasil? Assim? Porque acho que no Brasil agora está começando a engatinhar, né? Está começando a pipocar essas famílias educadoras. Mas como é que é isso fora? Até teve uma guria daqui do Brasil que ela estudou por método de educação domiciliar e ela não foi aceita na faculdade, né? E aí ela foi estudar lá fora, né? Gente, isso Foi. aí me deixou a pé da vida. Na verdade, em muitos países, a educação domiciliar ela é regulamentada como deveria ser. Como é que deveria ser regulamentação no Brasil? No mundo assim, hipotético, né? O mundo hipotético ela não ser proibida. Existe um artigo no ECA que diz que as crianças são obrigadas a ser matriculadas na escola, tá? Mas ele total desacordo dos tratados internacionais e a Constituição, que não menciona nada sobre isso. Menciona sobre ensino, e o ensino domiciliar também é um ensino. Sim. Então, na minha visão, né, outros países aplicam, não deveria haver esse artigo deveria ser revogado e deveria ser permitido, e o abandono intelectual no Código Penal deveria ser salvo a educação domiciliar, que não é abandono intelectual, né? Sim. Mas é só para deixar bem claro que não deveria haver uma regulamentação, uma lei dizendo assim, permitido a educação domiciliar no Brasil. Essa é a minha visão ideal. Minha visão ideal vai continuar no mundo hipotético, né? Nós vamos ter, como bom brasileiros, que somos positivar a lei, numa forma de lei, algo que vai sair da cabeça dos legisladores, senadores, né? Vamos esperar do que sairá de lá. Em outros países, o simples fato de não haver proibição já há a permissão. Nos Estados Unidos, vários estados, cada um regulamenta de uma maneira, né? Não tem como acompanhar. Tem estados que liberam um modelo de homeschooling que você não precisa ensinar nada para a criança. Nada de português, desculpa, inglês, matemática, física, que são matérias obrigatórias, né? Em qualquer lugar do mundo. Essas matérias obrigatórias, há estados nos Estados Unidos que você não precisa educar. Você pode ensinar qualquer coisa para a criança. Ou você não pode nem ensinar a criança. Não existe o abandono intelectual em alguns estados. E há países que regulamentam. E há países que não regulamentam, mas não proíbem. E ao Brasil. E ao Brasil, né? O Brasil é excepcional em várias situações. Uma delas é esse modelo utilitarista de educação domiciliar que eles querem aprovar com um projeto de lei que está lá no Senado. Essa questão da criminalização do homeschooling para colocar todas as criancinhas na escola, sentadas na sua cadeirinha bonitinha, tem alguma coisa a ver com marxismo? Não, totalmente. Aqui a gente está falando não sobre o interesse do menor, porque, de fato, algumas crianças e alguns adolescentes se desenvolvem muito melhor com a educação domiciliar. Eu tenho muita experiência em processo judicial e eu vejo que o interesse do promotor de justiça, assim como dos agentes do judiciário, não é verificar se a criança está sendo educada ou não. Tanto é que quando eu peço uma análise, né, psicológica, uma análise pedagógica da criança, eles se recusam, porque eles não querem saber se a criança realmente está evoluindo academicamente. O único interesse do Estado é, a criança está matriculada, então ela fez um checklist. Da mesma forma, a vacina. A criança vacinou, ela fez um checklist. Ela seguiu uma linha. É isso que o Estado se interessa. E, com certeza, o fundo ideológico de esquerda, né? A posição de esquerda, que hoje predomina no judiciário, é um dos maiores fatores de perseguição dessas famílias. E, infelizmente, enquanto não houver regulamentação, né? Repito, a gente ainda vai estar suscetível a essas situações.
Bem complicado. Eu teve um tempo, né, da escola, na verdade, eu gosto muito da educação, o sistema da educação é o que me chama a atenção, porque eu gosto de estudar, eu gosto da história, enfim. Aí eu estava lendo até para a gente trazer aqui que era a diferença da educação, que era a arte liberal, né, do trivial, do quadrivial, né, que eu aprendi a retórica, Sim. a natureza, enfim, né, e passou a esse método engessado e infelizmente politizado, né? Realmente a escola modelo que a gente via na Grécia Antiga, ele não chega nem perto do modelo que nós temos hoje. Né? Hoje o modelo é centrado num professor. O que o professor fala é lei. Ali dentro, e é isso que eles realmente propagam, tá? É isso realmente que eles entendem. Se você for debater hoje em dia com o professor, você vai ver como o professor se considera uma entidade sagrada. Ele acha que ele está acima, inclusive, da lei, ele está acima dos pais, ele sabe muito mais do que os próprios pais, do que as próprias crianças, do que elas devem aprender. Uhum. Por isso que existe muito forte doutrinação ideológica. Porque realmente as crianças, elas já querem, de uma certa forma, contrariar os pais, porque eles estão em amadurecimento intelectual ainda, e aí vem na figura do professor, aquele mentor, aquela pessoa que alguém que eu tenha que me espelhar. Então, o professor que fala é lei. E ele realmente, e o professor, a maioria dos professores acredita muito nisso, que eles estão acima da lei. Até existe essa confusão de liberdade de expressão com liberdade de cátedra, né? Tu consegue discorrer um pouco sobre isso pra gente? Não, a liberdade de cátedra que eles tanto utilizam nada mais é do que a possibilidade de aplicar o método que eles para a criança acessar o conteúdo pedagógico de maneira compreensiva. Tá? Isso é liberdade de cátedra. Eles podem, né, aplicar o método que eles entendem que vai atingir a criança para ensinar português, matemática, filosofia, né, enfim, as matérias em geral. Mas eles utilizam essa possibilidade de liberdade para falar qualquer coisa. Então, isso é argumento, inclusive, para falar de política, quando a aula se trata de física. Não sei como que ele consegue fazer essa associação, mas ela vem sendo defendida quando alguns professores são processados pelos pais ou por determinadas instituições, inclusive a Secretaria de Educação em alguns municípios, quando o professor recebe alguma denúncia, dos pais, eles usam essa liberdade de cátedra para tentar não ser responsabilizado. E, no fim, o judiciário vem acolhendo que liberdade de cátedra é qualquer coisa. Então, você ensina física, mas você pode falar sobre qualquer questão para a criança, sobre o argumento de que em algum momento ela vai aprender física se o professor falar sobre aquela situação. E não é verdade. A liberdade de expressão também é da criança, né? A criança e o adolescente, eles também, como sujeitos de direito, eles têm direito à liberdade de expressão. E isso não é respeitado dentro das escolas. A gente tem acesso à rede social e vê que muitas crianças e adolescentes não conseguem se expressar, não só politicamente, mas religiosamente, né? Algumas crianças e adolescentes não vêm sendo respeitadas as religiões, os preceitos morais, a posição política. Então, da mesma maneira que eles falam sobre liberdade de expressão, eles retiram a liberdade de expressão das crianças. Eles ingestam as crianças para que elas fiquem dentro daquele molde. Que elas não evoluam, mas que elas não caiam, que elas fiquem nesse meio termo. Esses... Eu falo no imbecil coletivo, né? É mais ou menos isso que ele fala, né? Tem mais alguma pergunta, Giovanni? Que eu não preparei nada, eu caí aqui de paraquedas, porque nem era pra eu estar gravando aqui, gente, mas é porque a outra menina não conseguiu gravar com a gente, daí eu tive que pegar o lugar dela hoje, então eu caí aqui meio de paraquedas. Mas foi uma satisfação, Nayara. Ai, obrigada. E agradeço a tua... Ai, me faltou palavra. Tipo, tu disponibilizar o teu tempo pra nós. Foi tão emocionante a minha menção, faltou palavras. Então, só para fechar, hoje, se uma família, os pais, uma família, enfim, os pais decidem que aquela criança vai ser educada pela educação domiciliar. Quais são os meio que passo a passo que elas têm que seguir? É só desmatricular a criança na escola? Ela tem uma cartilha, enfim, algum passo a passo para seguir? Boa pergunta, já me explica aí, porque os meus filhos não vão para a escola. Existem dois caminhos, né? A gente tem que... Cada família existe a sua especificidade. Há famílias que nunca matricularam a criança.
Essas famílias que nunca matricularam a criança é muito mais fácil, porque o Estado não tem conhecimento nenhum daquela criança. Então, o pai e a mãe pode prosseguir com a educação domiciliar sem fazer nada. Né? Anotado. Claro, até a regulamentação do projeto de lei, quando houver a regulamentação do projeto de lei, ou se houver, né, o projeto de lei traz alguns requisitos que vão ser avaliados pelo Senado, mas isso não é a preocupação se fosse considerar agora. Considerando agora, a família que nunca matriculou a criança na escola, ela continua sem matricular e prossegue com a educação domiciliar conforme os seus preceitos. Até recomendo que essa família procure uma associação para tratar da questão pedagógica. Nós temos a ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, e aqui em Santa Catarina nós temos a AFESC, com o Diego é presidente da AFESC, e vem fazendo um excelente trabalho com as famílias. Agora, tem aquela família que a criança estava inserida no modelo escolarizado e a família vai retirar, que foi as que mais me procuraram. Essa família, ela tem que fazer um jeitinho brasileiro. Retirar a criança da escola, mas tentar evitar que o Estado busque novamente essa criança. Fazendo o quê? Geralmente, eu recomendo que a família vá no colégio particular, faça um atestado de vaga, apresente na instituição que o filho está matriculado, retire todas as credenciais, retire todo o histórico escolar da criança, da criança e do adolescente, e assim prossiga com a educação domiciliar, para não incorrer em denúncia. Isso vai impedir a denúncia? Nem sempre. Denúncia pode partir de familiares, por isso que é interessante também conversar com seus familiares próximos para saber o que pensam sobre a educação domiciliar, se tem alguma dúvida, se tem dúvida do método pedagógico, porque muitas das denúncias partem de quem? Dos vizinhos, de agentes de saúde, da direção da escola, né? Uma infinidade de pessoas que querem se meter na tua vida, mas não quer pagar teus boletos. Ah, pois é. Então, existe todo esse cuidado o pai e a mãe tem que fazer quando se trata de uma criança que estava inserida no modelo escolarizado. A família se consegue, assim que retira as credenciais dentro da escola, prosseguir com a educação domiciliar sem nenhuma denúncia. Mas, se houver denúncia, daí tem que procurar um profissional para tentar lhe auxiliar, porque realmente a denúncia leva a um processo judicial e leva a N situações que a família tem que tratar. Que coisa, né? É um negócio meio fora da lei, parece, né? Tu falando assim, parece um negócio meio de gente renegada, assim, nossa. Na verdade, as famílias educadoras, elas não estão renegadas, estão num limbo jurídico. Não existe nada proibindo elas de fazer educação domiciliar. Mas como no nosso país tudo tem que ser positivado, o que é um contrassenso, porque a nossa legislação diz que o que não é positivado não é proibido, né? Você tem que dizer assim, ó, a educação domiciliar é proibida no Brasil, para ela ser de fato proibida. Mas não é o que a gente vivencia. O que a gente vivencia é que o fato de não haver uma regulamentação é o medo da família educar a criança tanto que tem que ter uma lei, tem que ter algo positivado dizendo que tu pode, mas tu pode se tu preencher determinados requisitos. E é isso que o Senado vai debater em algum momento quando o projeto se tramitar. Entendi. É um perigo, né, gente? A família cuidando das suas próprias crianças. Nossa, que ameaça. Me surgiu mais uma dúvida aqui aí. Enfim. O homeschooling, digamos assim, ele tem uma certa validade. Eu digo isso porque hoje, se um jovem quer entrar numa faculdade, alistamento do exército, enfim, ele tem que ter um ensino médio completo. O homeschooling, ele tem essa validade de que a criança foi educada, ensinada? Como é que fica isso? Ele também na ilegalidade nessa questão. Não, a criança que é educada em casa, ela obrigatoriamente, se ela quiser se inserir numa faculdade, né, progredir, ela vai se submeter ao ENSEJA. Não sei se vocês sabem que prova que é essa, mas o ENSEJA é um exame nacional que dá habilitação a jovens e adultos de ensino fundamental ao médio. As famílias educadoras têm optado por fazer essa prova e recebe o diploma de ensino médio e ensino fundamental igual uma criança que estudou no método escolarizado. Então, há famílias educadoras, crianças que foram educadas em casa, que hoje já estão na faculdade. E há crianças que foram plenamente educadas em casa, nunca botaram o pé na escola, que também estão inseridas na faculdade. Justamente porque existe essa possibilidade, essa prova existe há muitos anos. Ai, que bom, então, pelo menos tem. É uma possibilidade, né? Porque eu acho que é o medo de muita gente. Algumas pessoas que eu conversei a respeito disso, eles falam isso, o medo deles de optar pela educação domiciliar é essa, né? Se é válido ou não, né? Até que ponto. Eu vi que até tinha alguns projetos, algumas pessoas defendendo meio que o homeschooling, mas
seria meio que um ensino à distância, porque o jovem, ele estudaria em casa, né? Teria que estudar em casa, só que ao final do ano ele teria que prestar uma espécie de um exame final, assim. Eu já ouvi falar isso Aprovar também. Então, na verdade, Giovanni, eu não sei se é Giovanni ou Giovanni. Giovanni, tá. Eu não gosto que errem o nome, né? Meu nome é Georgia, que nem a primeira-ministra italiana, tá? Então, esse modelo é o modelo que eles querem aprovar nesse projeto de lei, que eles chamam de modelo utilitarista, que é quando a família educadora ela está inserida dentro de uma instituição de ensino, de uma escola, e a escola vai acompanhar o desenvolvimento da criança. Na verdade, é uma regulamentação do método de ensino à distância, na minha visão, né? A família vai ter que preencher N requisitos para ela poder fazer educação domiciliar. Né? São tantos requisitos que eu duvido que eles peçam isso para os professores ministrarem aula, mas não tem problema. A gente, na medida que for aprovado esse projeto ou não, as famílias vão se sentir seguras, né, de haver uma regulamentação e não ser mais perseguida pelo Estado. Eu tenho, é bem isso que você descreveu. Esse é o método que eles querem, a educação domiciliar que eles querem aprovar no Brasil, né? Que a criança e o adolescente ele está inserido dentro de uma escola. É Né? complicado. Só é ensinado em casa. Complicado, né? Porque daí se os meus pais me ensinaram que o céu é azul, mas aí pra escola o céu é vermelho, e aí eu vou botar o que meus pais me ensinaram e aí a escola vai dizer que tá errado. Exatamente. Quem vai aplicar a prova é a instituição de ensino. Hoje, o que é praticado no Brasil pelas famílias educadoras é o homeschooling puro, que é o homeschooling que é praticado em vários lugares do mundo. Homeschooling que não tem nenhum contato com nenhum ente estatal, com nenhuma instituição, exceto uma mentoria, uma preceptora ou as umbrella schools, que são instituições de apoio que ensinam determinadas matérias. Aqui no Brasil ainda não existe regulamentação para esses tipos de instituições. O que a gente tem mais aproximado é o Kumon hoje, né? Não sei se eu posso falar de marcas, mas Pode, eu acho que sim. Para exemplificar, o Kumon seria uma espécie de umbrella school. Ele faz reforço escolar. Mas as umbrellas, elas ensinam determinadas matérias isoladas para as crianças que são praticantes de educação domiciliar, em alguns lugares do mundo. Porque eu acho que esse medo é uma coisa, talvez seja uma falsa impressão que eu tenho, mas eu vejo que o brasileiro, ele gosta quando o Estado dá o tapinha nas costas, sabe? Não, você está dentro da lei, você é um bom cidadão, e eu acho que essa nossa natureza, até um tanto pacifista, digamos assim, de aceitar... Passiva. Aceitar tão passivamente todas essas imposições, enfim, essas medidas positivistas do Estado, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco essa implantação do ensino domiciliar, né? É que, na verdade, Giovanni, vamos puxar como o Estado vem interferindo na nossa vida desde a tenra infância. O meu pai e minha mãe foi educado no modelo escolarizado e aprenderam a obedecer um servidor do Estado, que é o meu professor. E assim eu também fui inserida. E assim eu fui... Lá na escola eu aprendi que eu tenho que obedecer às leis. Então, eu não posso contestar. Isso foi construído. Né? Isso é construído há centenas de anos. A gente acha que é algo inovador, mas não é. Assim como a educação domiciliar não é algo novo. Nós temos projetos de leis que não andaram desde 95. Então, assim, desde que... Na verdade, até antes de 95, tiveram algumas tentativas de projeto de lei, porque já naquela época haviam famílias que queriam educar em casa e não conseguiram. Então, esse debate é longo. Ele veio mais em voga agora, porque nós tivemos um presidente com vertente conservadora, a ministra de Direitos Humanos mencionava muito sobre a prática de educação domiciliar. Nós tivemos a relatoria de uma deputada de cunho conservador também, que buscou aprovar na Câmara dos Deputados e deu certo, mas a gente teve uma sucessão de sorte. Há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, não se falava sobre isso, nem sequer mencionava, era um absurdo, mas é porque isso foi construído. Nós somos construídos para ser obedientes ao Estado. E o que as famílias vêm fazendo é o contrário, é o inverso, elas querem desobedecer. E elas, na verdade, elas podem desobedecer ao Estado. Existe a possibilidade de desobediência civil. É um direito, né? É um direito, né? Mas, infelizmente, o Brasil, como um país, né, ele não possibilita isso, ele não facilita. Então, de fato, a gente, quando eu vou orientar uma família educadora, eu tento falar com as melhores palavras possíveis os caminhos que ela vai percorrer.
E muitas vezes elas ficam, mas parece que eu tô fora da lei. Não, não, É, muito pelo parece. contrário. Tá utilizando a lei a teu favor. Eu tô Aham. tentando, a gente tenta usar a ausência da lei para te favorecer. O jeitinho brasileiro que a gente chama, né? Aham. Eu sempre faço. E algumas famílias funciona. Uhum. É o que aquele Eitinho de la Boétie fala naquele livro dos cursos da servidão, né? Dos cursos voluntários da servidão. Quando a gente perde a liberdade, nossos filhos, eles nascem nessa ausência de liberdade, eles acham que estar preso é o estado natural e eles acham que quem é rebelde, quem quer a liberdade é o doente. Exatamente. Né? Nós vimos muito isso na pandemia. E com certeza qualquer pessoa que tentar ir contra o Estado vai sofrer todas as consequências da sua insurreição. Uhum. E as famílias, infelizmente, ela tem esse problema hoje, né? Nós temos essa lacuna na lei. Na verdade, eu não gosto de falar lacuna na lei porque eu não vejo a necessidade de regulamentação, mas eu vejo pensando no âmbito profissional, porque há famílias que estão com processo judicial em curso. De fato, não existe uma proibição do homeschooling. Então, não haveria necessidade de regulamentar. Mas como no Brasil tudo é positivado, tudo precisa ter um caderninho, então vamos ter que aguardar o projeto de lei passar no Senado, aguardar as eleições, né? Porque pode ser que sequer passe no Senado esse projeto. Uhum. Isso me abriu uma outra dúvida. Tu já chegou a entrar em contato com algum professor que foi prejudicado por dar aula de homeschooling? Porque não necessariamente é a própria família, a própria mãe da criança que vai dar a educação para criança, né? Ela pode contratar um professor particular. E esse professor, ele pode sofrer algum tipo de, sei lá, censura, alguma coisa assim? Algum tipo de... Pode se prejudicar? Tirar o registro? Alguma coisa na verdade, assim? Não. Na verdade, para ser bem em resumo, a sanção que as famílias vêm sofrendo é basicamente pecuniária. Nós tivemos o caso de uma bem conhecida minha advogada, inclusive conversei com ela muitas vezes, que é a Regiane, um caso inédito em Santa Catarina, em que o promotor pediu a retirada do lar, do afastamento do lar das crianças. Mas foi um caso inédito, tá? Não acredito que só tenha acontecido um ou outro, mas nada acontece. Não existe esse afastamento do lar, porque não está ferindo nada da criança. A criança não está em estado de agressão, nada disso. Então, o juiz geralmente indefere, a Regiane está usando as ferramentas que ela pode. O professor, que é o preceptor, né, o mentor, ele não sofre nenhuma sanção se ele der aula de reforço, né? Entendi. Então, ele estaria inserido. Há alguns professores, alguns pedagogos, pedagogas que estimulam as famílias, que auxiliam as famílias no método pedagógico, até porque não tem como acompanhar o desenvolvimento, mas eu nunca ouvi falar particularmente de professores que sofreram sanção, exceto os pais, né? Os pais realmente, a sanção mais pesada é a pecuniária. E aí tem que se resolver, né? É complicado. Gente, nós estamos com quase 1 hora de vídeo já. Passou rápido, né? Passou rápido. É que é um assunto que eu gosto muito e eu falo pouco, né? Eu sou uma pessoa que resume muito bem as situações. Não, mas não te preocupa que a gente vai te chamar de novo. Tem que ter um 2, um 3, porque eu sou muito... Na verdade, é um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre educação. Eu gosto muito, porque eu gosto muito de educação. Eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar. Então, eu tô na profissão errada, eu acho. Tu tem algum ponto que tu gostaria de esclarecer pra nós que não foi comentado ainda? Deixa eu pensar. Eu acredito que das dúvidas, né, das perguntas de você, eu acredito que deu para ter, assim, a gente abordou bastante como as famílias podem, né, se inserir na educação domiciliar, as sanções. Eu acredito que é isso, né? O que eu reforço e deixo aqui, né, para quem pretende fazer educação domiciliar, eu digo que é possível, há muitas, milhares de famílias fazendo, né? Vou deixar aqui um discursinho, né? Procurem associações, grupos de apoio dos pais, existem várias, centenas de grupos de apoio, inclusive na sua região. Quem tiver alguma dúvida pode conversar comigo, que eu vou, apesar de eu ser só advogado, direciono algumas famílias para iniciarem, né? Se tem dúvidas, retirem as dúvidas, porque é um método que é possível, ele não é ilegal, tá? Eu já deixo bem claro que não é inconstitucional. O STF falou que não é inconstitucional. Ele que é o guardião supremo da Constituição. Ele só disse que tinha que regulamentar
bem bonitinho. Vamos aguardar que vai haver regulamentação. Então tá, gente. Giovanni, tem mais alguma pergunta? Não, só agradecer a Georgia pelo tempo dela, disponibilizar e esclarecer nossas dúvidas. Eu acho que foi realmente foi bem esclarecedor para todo mundo. Né? E quem acha que tem dúvidas, pode pesquisar o teu Instagram e conversar contigo. Eu vou colocar ali em cima, tá? Coloca o meu Instagram, pode conversar comigo. Eu estou sempre à disposição. Inclusive, não só da questão jurídica, para indicar essas famílias à associação, os grupos de pais corretos. Existem vários grupos muito interessantes. Aqui na minha região eu conheço alguns, fora do estado também. Então, famílias que estão se sentindo, que acham que esse método funciona, não há nenhum impeditivo que façam vocês de se sentirem ameaçados pelo Estado, porque não é ilegal, não é inconstitucional, e busquem a liberdade acima de tudo. Olha, que show, gostei. Isso aí. É isso aí. Então tá. Gente, muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Fico à disposição. Obrigada vocês que estão assistindo esse vídeo, dá aquele like, compartilhe com seus amigos, principalmente com aqueles seus amigos que se interessam por essa pauta, né? E é isso aí, gente. Até o ano que vem, 2 anos. Até mais. Tchau, galera.